Deus, aleluia, por esse dia. Há uma parábola que eu vou falar sobre ela hoje, que é muito conhecida, é a parábola do semeador. Diz assim, está lá em Mateus, capítulo 13, eu vou ler versículos 1 a 7 e depois de 18 a 23. E diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo, meu negócio está errado aqui. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque ela não tinha raiz. A outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu colheita a 100, 60, 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí eu vou para o 22. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Por causa da mente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende a palavra, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Nós vamos falar, eu tenho 4 mensagens nessa parábola. E eu vou dividir em 4 partes, porque elas são muito diferentes. Quando Deus me deu essa mensagem, eu fui convidada para pregar num lugar, eu morava no Lago Norte. E eu fiquei andando, como sempre eu fazia, Senhor, e aí, o que eu vou falar? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O que é que isso tem bastante tempo? Tem misericórdia de mim, não era pastora. O que é que eu vou falar? Senhor, me dá uma mensagem. E aí o Senhor me disse para eu ler essa parábola. E eu li. Quando eu li essa parábola, no início eu falei, glória a Deus, já sei. Eu sou esse 4º tipo de semente, que joga e frutifica e logo é uma bênção. Nessa época, a minha vida espiritual não era assim. E eu passava por muitos problemas profissionais. Então eu comecei a dizer, mas Senhor, eu devo ser então esse 4º tipo de terreno. O Senhor disse para mim, leia novamente. Eu li novamente. Quando eu li novamente, ele disse para mim, Mara, você é um terreno pedregoso. Aí eu falei, mas Senhor, como pode? Preste atenção em cada um desses 4 tipos. E hoje, aí ele me ensinou o que era a beira do caminho, ensinou o que era o pedregoso, que em outra ocasião eu vou pregar, que era eu. E ele me ensinou também o que era um terreno cheio de espinhos. Um terreno cheio de espinhos, ele sufoca. A planta quer crescer, ela quer se desenvolver, mas ele fica sufocado. Dizem os entendidos que as ervas daninhas e os cardos, eles crescem 4 vezes mais rápido do que a planta. Então o Senhor me ensinou o que é um terreno cheio de espinhos. O terceiro tipo de terreno improdutivo é aquele coberto de plantas nocivas que sufocam a
semente boa e ela não produz. A Palestina fica numa região conhecida pela grande variedade de espinhos. Por isso, Jesus, ele teve na cabeça uma coroa de espinhos. Ali, os espinhos são de diversas espécies. E os espinhos que colocaram na cabeça de Jesus são assim, ó. Não são aquela coisinha mirradinha que a gente vê aqui, não. São muito grandes. Há mais de 200 espécies de ervas indesejáveis que tomam conta das terras cultivadas daquela região. É uma região muito árida. O agricultor, ele tem que lutar muito para conservar os seus campos livres das ervas estranhas. Imagine no tempo de Jesus. Jesus conhecia muito bem a luta dos agricultores daquela região para que os espinhos e cardos não sufocassem as plantações. No Sermão do Monte, ele fez a seguinte pergunta: nós podemos colher porventura uvas dos espinheiros? Ou então podemos colher figos dos abrolhos? Não, não podemos. Essas ervas, espinhos, cardos, possuíam a capacidade de se multiplicar demasiadamente e sufocar a plantação de tal forma que ela ficava mirrada e abafada. E Jesus nos comparou a uma semente jogada no solo e comparou cada tipo de solo àquilo que está à nossa volta. O Senhor disse claramente que a vida de alguns de nós é assim. A palavra dele fica mirrada e abafada. Muitas vezes as sementes dos espinheiros eram trazidas de muito longe pelo vento. Muitas vezes aqueles espinhos, porque lá é um lugar que venta muito. Aqueles espinhos, eles vinham então, aquelas sementes vinham de longe. Jesus comparou a nossa alma a esse tipo de terreno infestado de mato. A pergunta que cada um de nós precisa fazer a si mesmo é a seguinte: que tipo de planta está crescendo no terreno da minha vida? Ou ainda, o que está ocupando mais espaço na minha vida? A que coisas ou pessoas eu dou prioridade? Jesus deixou bem claro que existem 3 tipos de ervas daninhas. A primeira são os cuidados, as ansiedades e as preocupações ou os interesses desse mundo. E Jesus disse mais lá na frente: não vos embaraceis com essas coisas. O segundo é o engano das riquezas ou o fascínio da prosperidade. O terceiro é a ambição ou o magnetismo do mundo, do materialismo, do eu mesmo, do bater no peito e dizer eu sou bom, eu sei fazer, eu sou tal. Essas influências, elas fazem competição com as coisas espirituais e aí nós não produzimos frutos. Às vezes nós nos perguntamos: mas Senhor, o que acontece? O que está faltando comigo? Por que a minha vida espiritual é assim tão cheia de altos e baixos? Por que eu caio por qualquer coisa? Hoje nós vamos aprender algumas coisas a respeito disso. O que são os cuidados com o mundo? Essas influências, elas fazem competição com as coisas espirituais e aí a nossa vida espiritual não siga. Mas o que são os cuidados com o mundo? A palavra de Deus nos ensina claramente que muitas são as aflições do justo. Está lá no Salmo 34. Mas Jesus disse abertamente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E lá na frente Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. A vida nos impõe certas exigências. E se nós quisermos ter uma vida equilibrada, ter uma vida estável, e se nós queremos ser produtivos, nós precisamos atender às responsabilidades que nos são impostas por Deus e pelos homens. Esse é um ponto crucial. Se nós não tivermos responsabilidade com Deus e com as coisas, se o Alessandro chegar às 11 horas no trabalho, não tem como ele vir para cá e orar: pastora, ora aí para Deus me dar uma promoção, ora aí que meu chefe está implicando comigo. Se eu fosse teu chefe, eu implicaria com você também, se você fizesse isso. Mas ele sabe que ele não pode fazer isso. Primeiro, por causa do
bom testemunho. O crente tem que dar bom testemunho. A Bíblia diz que tudo que vier à sua mão para fazer, você tem que fazer da melhor maneira possível. Você tem que suar e fazer da melhor maneira possível. Eu sei, Nara, que não é fácil para você estar aqui. Eu sei que você está se esforçando, que você traz as coisinhas ali anotadas porque você estudou, porque você olhou, porque você tirou ali a letrinha, vem até a mão, mas é assim que Deus quer. Se a gente não se esforçar, não der o nosso melhor, Deus não vai nos fazer frutificar. Aí daqui a um tempo você vai olhar para trás, vai olhar esses papeizinhos e vai dizer, oh meu Deus, como Deus me ajudou, como eu progredi. Mas é preciso que a gente assiste no coração que Deus quer o melhor de nós. Nós temos que nos esforçar. A vida nos impõe isso. E como nós fazemos isso? Por um lado, nós temos que evitar nos tornarmos pessoas excêntricas, que desejam retirar-se do convívio da sociedade e dos desafios que ela nos apresenta. E por outro lado, nós devemos evitar um envolvimento demasiado com o mundo, para não sermos sufocados por suas enganosas ideologias. E Mário, mas que horror! Você agora me confundiu. Quer dizer que por um lado eu não posso viver isolado do mundo, é por isso que você vai ser uma bênção. Porque Deus não quer eremitas. Deus não salvou você para você ficar como um eremita dentro da igreja, batendo palma e vivendo só dentro da sua casa e dentro da igreja. Não! Deus quer que você vá, que você se misture, mas que você não tome a forma do mundo. São duas coisas diferentes. Todos nós temos família, todos nós temos amigos, família de gente que não é crente. Todos nós temos amigos e nós convivemos com pessoas até dentro da igreja que vêm aqui, mas não querem muito compromisso com nada não. Então nós temos que saber como vamos nos portar diante deles. Como é que eu faço quando eu me relaciono com meus amigos de profissão? Como é que eu faço quando eu me relaciono na faculdade? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas, sejam elas de nível socioeconômico superior ou inferior? Como é que eu faço? Eu tenho que saber estar com elas, porque Deus não quer eremita, mas eu tenho que saber também que eu não posso tomar a forma delas. O ponto principal é esse. Eu creio que o Pai Celestial vai cuidar de mim e vai ser meu provedor. Se você crê, então você já vai bem. Tudo é uma questão de prioridade. Se a pessoa resolver colocar Jesus no centro da sua vida, ela já não vai mais estar perdida no matagal da preocupação, no matagal da ansiedade, no matagal da falta de esperança. Não, mas Jesus está no controle. A minha pastora, que me ensinou muitas coisas, ela dizia, problema de Jesus. Mas isso. Problema de Jesus, eu sou dele. A minha vida está nas mãos dele. É ele que vai resolver. Não adianta eu perder meu sono. Para que vai perder meu sono? Ela perdeu o sono por causa de pessoas. Orando, Senhor, tem misericórdia do fulano, Senhor. Senhor, traz o fulano de volta. Senhor, eu estou aqui intercedendo na brecha por causa deles. É assim que tem que ser. Se o terreno de sua vida já está sendo limpo dos confusos emaranhados em que se encontram a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas está embaraçada. Quem tem visão, muitas vezes a pessoa chega na igreja e você vê a pessoa cheia de arame farpado, toda emaranhada. O que Jesus... Aí ela chega assim, ó. O semblante das pessoas muda. No primeiro, daqui para frente eu vou vontade de tirar foto do povo. Quando o povo chega no primeiro dia, pastora, vou me separar. Pastora, eu perdi tudo. Pastora, eu não quero mais saber disso. Pastora, eu não tenho mais esperança. Você tira a foto. Depois que Jesus começa a entrar na vida dessa pessoa, que ela começa a conhecer a Jesus, aí você vai vendo que o semblante dela muda. O segundo aspecto, quanto aos cuidados desse mundo, é o fator tempo. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal.
Está lá em Mateus 6,34. Não vale a pena nós remoermos os problemas de hoje e muito menos anteciparmos as preocupações de amanhã. Não vale a pena, irmãos, não vale. Porque só o dia de hoje nos pertence. Eu era tão ansiosa com as coisas, que eu orei, jejuei e perdi muita noite de sono antes de alugar isso aqui, porque eu dizia, Senhor, eu não tenho uma renda fixa. Senhor, eu não tenho como sustentar aquilo ali com água, luz, aluguel. E eu não posso contar com as pessoas, porque elas entram e vão. Pode perder emprego, pode entram e saem. A igreja não é um lugar em que as pessoas ficam desde o dia que nascem até morrem. Não. Muita gente abandona, volta, vai para outra. Então, eu orava muito. O que Deus fez? Deus me deu na minha mão, através de uma certa pessoa, 2 anos de aluguel. 2 anos. Eu fui lá e paguei à vista. Aí, quando foi para renovar, Deus disse para mim, é preciso que eu te mande os 2 anos de novo? Eu falei, não, Senhor, que é isso? Agora não. Beleza, não precisa não. O Senhor pode mandar o do mês, tudo bem. Ótimo, Jesus, maravilhoso, é isso aí. E depois de um certo tempo, por um acontecimento da vida, eu passei a ter aquele fixo. Mas acontece que antes, Deus dá, gente. Se você orar, jejuar, clamar, mas aí o mais importante é você crescer e você aprender que Ele vai mandar todo mês. A gente nunca atrasou uma conta. A gente nunca ficou, porque não tem, eu nunca cheguei aqui, irmãos, tem que pagar. Não, não precisa. E eu não fico a noite inteira orando, Senhor, a conta da luz, Senhor, o aluguel. Não, Deus é fiel. É uma das coisas que a gente tem que aprender, que Deus é fiel. Deus é fiel. Se você andar no centro da vontade dEle, se você fizer as coisas como Ele quer que você faça, se você tiver um estilo de vida que agrada a Deus, se você se esforçar naquilo que você faz, Deus é fiel. Viver em atitude de confiança em Deus afasta as ervas daninhas da preocupação, da ansiedade, da inquietação e do medo. Afasta completamente. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. É por isso que é interessante você vai em enterro de crente e de não crente. Quando você chega no enterro de não crente, meu mundo acabou, me enterra com ele ou com ela, o que vai ser da minha vida? Eu não terra tudo para mim. É assim que acontece. Mas quando você chega no enterro de crente, você canta. Porque você sabe que a vida não é só isso aqui. O maior teste pelo qual nós passamos é quando nós perdemos um ente querido. Porque ali fica claro e nítido para todo mundo quem Jesus é para você. É claro que a gente pode chorar. É claro que a gente abraça as pessoas e sente. É claro que a gente leva um tempo, como a Bíblia mesmo diz, para se recuperar. Mas você nunca vai dizer como esse povo, me enterra junto, eu vou me jogar aqui. Não, porque tudo para você não é aquela pessoa, é Jesus. E o melhor, você despede a pessoa com a consciência tranquila de que ela vai se encontrar com você um dia lá onde Jesus está. Isso é o melhor de tudo, não tem preço isso, não tem preço. Você se despede e diz até breve, porque um dia nós vamos estar todos juntos. É por isso que nós temos que crescer, é por isso que nós temos que trabalhar, é por isso que nós temos que dar o melhor de nós. A terceira maneira de arrancarmos de nossas vidas os matinhos da preocupação resume-se na seguinte frase: darei a Deus o melhor de mim e o resto Ele fará. Se você der a Deus o melhor de você, pronto. O melhor da sua vida, o melhor dos seus anos, o melhor de tudo que você tem, você não vai viver, ai meu Deus, e agora o que vai ser?
Tudo que for colocado diante de nós para fazermos, nós temos que fazer bem feito, da melhor forma. Isso inclui dentro da sua casa, no trabalho, inclui a igreja, inclui tudo. Tudo que você fizer, você coloca o seu coração e a sua mente. Porque Deus não quer ninguém burro, não. Não é só coração, não. Deus não é só coração. Esse negócio de você chegar, estou sentindo uma coisa boa, vou para a igreja. Não estou sentindo nada bom, não vou para a igreja. Não é assim, irmãos. Não é assim. Paulo disse que o nosso culto é racional. Deus nos deu uma mente para nós pensarmos e fazermos escolhas. Se você escolher de acordo com o seu coração, você não vai a lugar nenhum. Os resultados nós devemos deixar com Jesus. Isso significa que vivemos em duas dimensões. Devemos viver acima do alarido e das confusões de uma sociedade complexa que poderá sufocar e afastar os nossos frutos. Por isso que Jesus falou que você não vai ser eremita, você vai estar no meio deles, mas você não pode se enredar com os valores deles, nem com as inquietações deles, nem com os problemas deles, nem com as coisas que eles vivem. Segundo tipo de erva daninha é o engano das riquezas. Ter muito dinheiro é bom. E Deus nos dá, é bom, é uma bênção. Ter dinheiro para você ir onde quer, fazer o que você quer, pagar suas contas em dia, andar de cabeça erguida. Gente, isso é uma bênção. Não tem nada melhor, é muito bom, é uma bênção de Deus. Você ter dinheiro para honrar seus compromissos, ter dinheiro para você chamar a sua esposa, vamos fazer um passeio. Vamos viajar, vamos no céu, vamos comprar uma roupa, vamos comprar. Isso é bênção de Deus. Se não fosse bom, Deus não teria dado riqueza a Abraão, a José, a Salomão, a Jó, a Ezequias e a muitos outros. Paulo mesmo disse, eu sei estar com muito e sei estar com pouco. Então Paulo, épocas na vida de Paulo, ele tinha muito, tinha para dar. O grande problema está em nossa atitude para com as riquezas. Como são empregadas as riquezas? Para que propósitos são acumuladas? A que fins são consagradas? Se você pede a Deus que te ajude, te dê um emprego que você ganhe muito, ou Senhor, faz com que venha para minha mão isso, que eu venda esse imóvel que eu tenho, o que é que você vai fazer com ele? Para muitas pessoas, o problema é que as riquezas enganam o coração. Elas podem dominar os nossos desejos. Como? O dinheiro nos induz a colocar nossa confiança não nele, mas no próprio dinheiro. Não no Senhor, mas no dinheiro. E não em quem nos capacitou para ganhá-lo. Irmãos, o melhor dinheiro é o dinheiro que você trabalha para ganhar. Esse é o melhor de todos os dinheiros. Você vai dar valor a ele, você vai saber quanto custa, você vai saber que quando acabar você não tem mais de onde tirar. O dinheiro pode insinuar que ele garante a sua segurança e que ele garante a sua tranquilidade. Mas isso não é verdade. Muitas vezes ele faz o contrário. Quem tem muito dinheiro pode ficar preocupado com a possibilidade de perder aquele dinheiro. E Jesus sabia muito bem disso. Muito. Muito bem. Irmãos, quanto mais dinheiro você tem, principalmente nos dias de hoje, você tem que ter segurança. Você não pode sair sozinho. Você não vai tranquilo para qualquer lugar porque você tem medo do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, da sua esposa serem sequestrados. Você fica com medo de tudo. Você tem medo de perder tudo de repente. A filosofia do mundo diz assim: o que é que eu posso tirar dessa vida? Jesus diz que seguir essa filosofia é emaranhar-se na vegetação rasteira dos espinhos. É sufocar-se em ervas daninhas. Em terceiro lugar, o poder de atração do mundo ou do cosmos. Jesus expôs o fato sem rodeios quando ele disse: mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições, como viver para si mesmo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera.
E ele diz ainda em Lucas 12:15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Em nossa cultura, tudo vai contra essas palavras. A civilização ocidental, ela não está baseada nas grandes verdades da palavra de Deus. Não se pode dizer do mundo que eles confiam em Deus. Ninguém pode dizer isso. O mundo moderno transferiu o seu apoio e a sua confiança a três coisas: o poder aquisitivo do seu povo, os seus produtos e serviços, ou seja, a sua produtividade, e em sua aparência, ou naquilo que você aparenta ser para os outros. A maioria das coisas é descartável, num constante apelo a comprar e tornar ultrapassado, velho, obsoleto, fora de moda. Todos os dias aparecem alimentos novos, roupas novas, tecidos novos, móveis novos, eletrodomésticos novos, máquinas novas, carros novos, computadores novos, celulares novos, para que você demonstre à sociedade que você tem alguma coisa. Você tem que ter esses itens de última geração. E até na igreja isso apareceu. A gente riu muito porque uma época a gente, como eu até hoje converso muito com alguns profetas e pastores, e houve uma época na igreja que tinha o kit profeta, ou o kit vaso, né? O vaso, todo vaso que fosse muito usado por Deus, ele tinha que andar com uma botija de óleo, uma Bíblia encebada. Mas por quê? Porque a Bíblia suja significa que você usa muito, e nem sempre isso é verdade. Pode ter caído óleo em cima dela, pode estar comendo, explicando, ter caído alguma coisa. Então o kit vaso era esse: um terno, uma Bíblia encebada e aí um lenço. Porque um profeta que se preze, ele sua muito. Então, por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre você, a Bíblia diz que é fogo. Então, quando acontece isso, você sua muito. Então, quanto mais você sua, você mesmo não estando suando, você chega no púlpito com aquele lenço branco deste tamanho e começa a simular, né? A simular. Então, para você ver como o mundo entra na igreja. Dia e noite nós somos bombardeados pela internet, pelos meios de comunicação em geral, outdoors, caixas de correio, tudo berra nos seus e nos meus ouvidos. Compre isso, adquira aquilo, seja assim, viva para si mesmo. Aliado a isso, as facilidades para adquirir essas coisas estão cada vez maiores. Com assinatura, você adquire, hoje nem assinatura, né? Você adquire quase tudo o que o teu coração enganoso deseja. Mesmo que isso nos deixe endividados por um longo tempo em nossas vidas. Nós podemos adquirir quase tudo. Eu quero ir para onde? Para Paris? Eu compro... Ai, meu Deus, eu sempre... Acontece. Eu compro em 10, 15, 20 vezes uma passagem. Tudo o que eu quiser, não pode deixar. Esse fascínio... eu ia contar uma vez, assim que eu cheguei da França, uns 2 anos depois, eu traduzi aqui em Brasília um congresso da Organização Mundial de Saúde. Vieram algumas francesas, pessoas de várias partes do mundo. E me pediram, da parte do governador, que eu traduzisse umas francesas que vieram. E além de traduzir no congresso, e uma teve que ir embora, eu até falei nesse congresso, elas pediram para eu fazer um tour com elas. Quando eu fui fazer um tour com elas, vamos no shopping que eu quero comprar uma coisa para uma pessoa da minha família, e elas ficaram escandalizadas. Elas viram uma calça jeans de R$30 e escrito que você pode dividir em até 10 vezes. Dá o dinheiro.
Quando eu queria uma bolsa e um sapato, eu trabalhava 2, 3, 5, 6 meses. Eu queria uma coisa melhor, eu trabalhava, guardava todo mês, e aí no final daquele período eu ia lá e comprava, porque o preço não sobe assim todo dia. E ela ficou escandalizada. Mas Mara, como é que vocês se endividam assim? Porque se você não tem os 30 reais para comprar, não compre. Ela ficou escandalizada, mas é assim que as coisas são colocadas para nós. Esse é o fascínio do materialismo. A possibilidade ou a falsa ilusão de que nós podemos ter tudo o que o nosso coração deseja, mas nós não podemos ter. Se você quiser comprar uma coisa, graças a Deus, meu pai sempre ensinou isso pra gente. Não caia no fascínio das inúmeras prestações. Porque aí, hoje ninguém pergunta mais o preço das coisas. Você olha lá, não coloca nem o preço, coloca assim, 10 de 100, 10 de 10, 10 de 20. Eu me confundo todinha com isso. Aí eu chego perto, não, meu povo, não é só 100 não, é 1000, 10 de 100. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo nos enreda. E aí, porque o meu vizinho tem uma roupa de última geração, essa aqui, coitadinha, ela deve ter uns 15 anos, né? Eu gosto de roupa nova, mas você também não pode ser escravo de ter todo dia uma roupa nova. Não pode. Esse é o fascínio do materialismo. É a falsa possibilidade de que nós podemos ter tudo. O problema é que muitas vezes não possuímos as coisas. As coisas é que nos possuem. Esse é o problema. As pessoas, mas o que tem, pastor? O que tem? Uma pessoa conversou comigo, disse, minha filha, você não pode ficar escrava de toda. Ela disse que todo mês tinha que comprar uma bolsa, um sapato e uma roupa. Pastor, eu não consigo. Eu posso até não comprar a bolsa, mas eu compro o sapato e compro a roupa. Isso é escravidão. Isso é uma escravidão. Por quê? Porque essa roupa, esse sapato, essa bolsa ou esse carro que você tem que comprar, isso não vão preencher o vazio, a angústia, o medo, todos os problemas que você tem. Não, aí quando você não tem dinheiro para comprar essas coisas, o que acontece? Você entra numa frustração. Você entra numa depressão, numa tristeza, por quê? Você não é igual a todo mundo. Porque ficamos escravizados no torvelinho desses valores. Baseados no desperdício, baseados no desuso, em uma vida fútil e ocupada com coisas vãs. Por isso cresce a cada dia o vazio na alma das pessoas. Ai, o vazio, claro. Você distrai o seu coração enganoso, distrai os seus olhos que se enganam com pouca coisa, comprando coisas, mas você não se preocupa com o mais importante. Eu também tenho uma outra coisa que eu gostei muito de ter acontecido na minha vida. Eu fui missionária e morei alguns anos na Europa. O tempo que eu fiquei lá como missionária, os líderes nos incentivavam. A gente só podia levar uma mala, mas não era uma mala desse tamanho. E como o programa era de no mínimo 2 anos, com o tempo, né, e também se tinha roupa de frio, roupa de calor, as roupas e os sapatos, você não podia levar 10 sapatos, eram 1 ou 2 pares. E aquilo ia acabando. E conforme aquilo ia acabando, o que os líderes incentivavam? Eles diziam às pessoas evangélicas que elas deveriam doar roupas para a missão. E nós tínhamos um quarto, metade disso aqui, com umas araras, com essas roupas. Ninguém doava coisa rasgada e suja, não. Quando chegava, nós mesmos lavávamos, nós mesmos pendurávamos e organizávamos. Quando você precisava de alguma coisa, você, em missões, o dinheiro que você ganha, que a igreja manda,
é pouco, não dá para você sair comprando. Dá para o seu sustento e para a sua condução. É tudo colocado num lugar só, que é a bolsa da equipe. Você vive como lá em Atos. A igreja manda 500 por mês para cada um. E tudo é colocado numa bolsa só. Tem um tesoureiro, eu fui inclusive tesoureira e líder das moças. E ali você tem que separar o dinheiro do aluguel, tem que separar o dinheiro da comida, o dinheiro da condução de todo mundo, ou da gasolina quando a gente tinha um carro. Então não dá para você sair comprando roupa e sapato. Só que todos nós temos necessidades. Uma coisa rasga. E o que nós fazíamos? Durante 2 anos eu me vesti no Charlie. A gente chamava de Charlie porque era o nome de uma loja de departamentos conhecida na época. Então, quando você precisava fazer compras, e isso não deixou nenhum jovem traumatizado, viu, irmãs? Nenhum. A gente dava o braço uma para outra. Vamos ao Charlie fazer compras? Ah, eu estou precisando disso. Isso era motivo de brincadeira. Quando nós chegávamos lá, tinha um monte de coisa. E nós escolhíamos, e tinha umas bolsas. E a gente enchia daquilo e colocava, eu estou precisando de um sapato, estou precisando de... Às vezes o sapato era um pouquinho maior, a gente botava um algodãozinho. Durante 2 anos, a doutora Mara, né, se vestiu assim. E aí eu comecei a aprender os principais e verdadeiros valores da vida. É por isso que hoje, em tempo algum da minha vida, eu fui escrava de compras. A gente não pode, é muito bom comprar, eu amo comprar, é muito bom, mas você não pode ser escravo de todo mês comprar. Eu comprei nos Estados Unidos coisas que eu nem usei ainda, porque não tem necessidade. Você vai, por quê? Que eu tenho que botar tudo, ficar tudo? Não, estou esperando uma ocasião, esperando uma festa, uma coisa qualquer, um evento qualquer, eu vou e uso. Não precisa esse desespero. Não precisa você ficar louco por isso. E as pessoas ainda comentavam. Eu chegava nas boas lojas quando eu trabalhava, sentava, desciam toda a coleção daquela estação e eu escolhia os terninhos e as roupas que eu queria. Mas lá em Missões eu vesti Charlie. As coisas não podem te possuir. Você que tem que possuir as coisas, porque se acontecer o contrário, você não está tendo uma vida cristã como deve ser. Jesus nos ensinou claramente que esse tipo de cultura e de pensamento iria sufocar a boa palavra no terreno de nossas vidas. Olha que contraste. A Bíblia ensina que coloca tudo numa só bolsa, ensina que nós temos as nossas necessidades básicas, que não falta nada, não falta, irmãos, não falta porque Deus não deixa. Mas ensina também que nós não podemos entrar nesse turbilhão. Que testemunho você está dando? Para o mundo nós valemos por aquilo que nós temos, pelos bens que nós amontoamos, pelo dinheiro que nós temos, além daquilo que aparentamos, como nos vestimos, como nos calçamos, os acessórios que nós usamos. É bom ter, é muito bom, mas você não pode deixar que aquilo te escravize. Você não pode deixar de forma alguma. Para Deus é o contrário. Nós valemos pelo que nós somos e não pelo que aparentamos ser ou pelo que aparentamos ter, porque Ele enxerga além da camada de terra boa e dentro dos espinhos e cardos que estão crescendo à sua volta. A gente pode mentir para todo mundo. Eu posso chegar aqui com um relógio caríssimo, uma roupa caríssima, com tudo caríssimo. Posso sim. A qualquer hora. Mas essa não é a minha vida. E nem eu preciso viver assim. O mundo diz: compre, adquira, possua, deseje, almeje ter. E Cristo diz: dê, doe. O mundo diz que a nossa felicidade está nessas coisas que nós desejamos ter. Mas Cristo diz que a nossa paz consiste em conhecê-lo. Você quer ser liberto? Você quer conhecer a Jesus? Não se enrede
Não se enrede. Você não tem que andar de qualquer jeito. Você não tem que andar com um lenço amarrado na cabeça cheio de bob, nem com a sandália de dedo toda quebrada, com um grampo embaixo. Você não tem que andar com a roupa furada. Não é nada disso. Ao contrário. Mas você não pode ser escravo da sua aparência. Jesus vem e diz que o maior de todos nós é aquele que está disposto a servir a todos. Você quer ser feliz, você quer ter paz, você quer que as coisas corram bem na sua família, nos seus estudos, no seu trabalho, você quer ter paz com Cristo? Sirva. E agora? Quem está certo? É todo mundo que deve seguir a esse apelo que Jesus está dizendo? Que o maior de todos nós é aquele que serve? Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Será que Jesus não estava falando num outro contexto? Será que Jesus não estava falando isso para os agricultores apenas? Nós não vamos viver nesse mundo do jeito que ele está por toda a eternidade. Você e eu estamos sendo preparados para vencer o mundo e vivermos nas duas dimensões. Irmãos, principalmente o profeta, ele vive em duas dimensões. Nós vivemos aqui porque somos carne, como todos os que habitam aqui, mas nós não somos daqui. A vida não é só isso. Por que a gente se angustia, se desespera? Porque a gente não está dentro dos padrões do mundo. Porque a gente acha que a vida é só isso, mas a vida não é só esse pedaço de carne que nós temos que lavar, cuidar, alimentar, botar de pé todo dia. Não é só isso. Nós não somos daqui. Não somos deste mundo. Não podemos deixar que as paixões desse mundo sejam donas dos nossos corações. É por isso que quando morre alguém, que a pessoa me leva junto, eu não aguento, eu não vou viver, eu não sei viver. Você vai aprender. Jesus vai te ensinar. Amém. Por isso Jesus disse que não podemos nos embaraçar, nos enredar com as coisas desse mundo. Porque aquelas ervas daninhas crescem, elas te enredam, elas te embaraçam e impedem o teu crescimento. Embaraçar-se é envolver-se, colocar impedimento, enredar-se. Paulo disse lá em Colossenses 2,8 e também tem em 2 Pedro 2,20 assim, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Aí você diz, eu não vou ficar ouvindo aquela palavra porque eu posso me enredar, eu sou de Jesus. Você é de Jesus e se enreda com tudo o que o mundo tem. Só a proximidade de Cristo é que nos faz compreender que Ele é a verdade. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais a atração e o fascínio pelo materialismo perdem força na sua vida. Mais a sua angústia diminui, porque você não é aquilo que o mundo chama de vencedor, mas você vai ser. Deus te chamou para isso. Só aí será o jardim do seu e do meu coração livre das ervas daninhas, e ele vai começar a produzir frutos. E o seu coração estará cheio de amor, de domínio próprio, de paciência. É isso que produz fruto. Irmãos, viver com uma pessoa idosa ou com uma criança requer muita paciência. Porque você não pode viver para cumprir o seu desejo e a sua vontade. Você tem uma pessoa que precisa de você o tempo inteiro e você não pode dizer, eu cheguei cansado, vou me jogar na cama. Não, você tem que ver quais são as necessidades. É por isso que algumas vezes tem um bichinho. Porque ele também precisa de você. Essas três, aliás, quatro, as plantas, os animais, os idosos e as crianças, eles nos tiram de nós mesmos. Cada um que se vive não pode ser assim. Para que eles continuem a viver, eles precisam que nós possamos nos doar para eles. Então, que a gente possa refletir e não deixar que as ervas daninhas
tomem conta do nosso coração. As ervas daninhas da falta de esperança, as ervas daninhas da falta de fé, as ervas daninhas daquilo que nos amedronta, as ervas daninhas daquilo que fazem com que nós desistamos daquilo que Cristo nos prometeu. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que Tu és. Obrigada por tudo que Tu fazes, Senhor. Senhor, o Teu plano para nós é perfeito. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Senhor, que nós possamos aprender, Senhor. Nós precisamos nos desvencilhar, Senhor, daquilo que nos enreda, Pai. Que nós possamos aprender a fazer de todo o nosso coração, Senhor, com todas as nossas forças, tudo aquilo que vier às nossas mãos. Porque, Senhor, é assim que Tu queres que sejamos, Pai. Eu Te agradeço, Senhor, desde já, Pai, por esses arames que estão sendo tirados, Senhor, por essas mentes que estão sendo limpas, inclusive a minha, Senhor. Lava-me com Teu sangue, Senhor. Desenreda-me de tudo aquilo que não é Teu, Senhor. Desenreda-me, Senhor. Pai, eu quero viver mais e mais para Ti, Senhor. Pai, que o Teu nome seja louvado na vida dos meus irmãos. Amém.